Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Essa série de mensagens se baseia na última conferência, cujo título geral é A Igreja, Coluna e Base da Verdade, que está no livro da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E o título da mensagem de agora é A Igreja, a Casa de Deus. Nós estamos hoje no tempo do fim. E essa carta tem um sentimento de urgência em que mostra os procedimentos dos cristãos nesse tempo do fim. O sistema humano está ruindo sob o ataque intenso do mistério da iniquidade. E Paulo estava vivendo um momento muito semelhante àquele que nós estamos vivendo nos dias atuais, quando ele escreveu esta carta, 1 Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 2 Timóteo 4:4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E agora Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O mundo está se preparando para a vinda do anticristo através de mentiras, ataques à mente das pessoas, destruição de todo o sistema legal de origem judaico-cristã. Todas as instituições estão diretas sob ataque do inimigo, assim como a igreja e a palavra de Deus. A igreja, que é a casa de Deus, é guardiã da verdade e por isso ela está sofrendo ataques ferozes, como nunca antes sofreu nos dias atuais. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós vemos aqui que fala de maneira bem clara que a igreja é a casa de Deus. E quando nós vemos essa palavra casa de Deus, também é algo que nos remete para as coisas do fim. A palavra casa nos lembra refúgio, proteção, segurança, paz. O filho pródigo, no livro de Lucas, quando estava tudo ruindo, quando ele perdeu todas as coisas, ele se lembrou da sua casa. Ele falou: eu vou me levantar e vou voltar para a minha casa. Porque a casa é lugar de paz, de segurança, de proteção.
Então, quando todas as coisas estão desmoronando, como está nos dias atuais, nós desejamos um refúgio, um lugar de salvação. Vamos ver Salmo 46, versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é a nossa casa, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é onde nós nos seguramos, onde nós temos a presença confortadora no colo daquele que nos guarda, aquele que cuida de nós em todas as circunstâncias, o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E na palavra ainda diz, versículo 15 de 1 Timóteo, está falando que, vou ler de novo para os irmãos, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. A palavra baluarte é a mesma coisa que base, então é coluna e base da verdade. Como coluna, ela sustenta todo o edifício da cultura humana nos tempos atuais. Por isso, como coluna, ela nos dá segurança, nos dá proteção, não temeremos. Como base, a igreja é como uma fortaleza, onde a verdade está estabelecida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é a expressão da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. E essa palavra é a referência única, definitiva, que temos sobre a verdade. João 17, 17. Vamos ler agora. Está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A única maneira de vencermos a escuridão dos dias de hoje é nos apegarmos à palavra de Deus. E essa palavra só pode ser encontrada na casa de Deus, que é a igreja. E para combater a multiplicação da iniquidade, Deus mostrou ao apóstolo João, em Apocalipse 4, versículo 5, o Espírito 7 vezes intensificado. Que consolo, que segurança temos, sabendo que diante do trono de Deus está o Espírito de Deus 7 vezes intensificado. Porque quando lá fala 7 Espíritos, é o mesmo Espírito 7 vezes. E todo o poder de Deus está ao nosso dispor para que nós possamos vencer todas as tribulações do mau dia que hoje está assolando a terra. Nós precisamos do Espírito. E o Espírito está na igreja, que é a casa de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, nós lemos o seguinte: Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa carta foi escrita para uma pessoa especial, que era Timóteo. Esse Timóteo
Desde que ele se converteu pela pregação de Paulo, ele se tornou um fiel discípulo e ótimo cooperador do apóstolo. Paulo o considerava como seu filho. Essa carta, como já dissemos, foi escrita em tempos difíceis, quando a igreja, além de perseguida pelo Império Romano, era perseguida também pelos judeus e era perseguida por todo o sistema vigente. E, como se não bastasse, havia também um problema da decadência, de que a igreja já estava começando na sua fase de decadência e degradação. Por essa razão é que Paulo acrescentou essa palavra misericórdia, quando ele diz graça, misericórdia e paz. Nós precisamos hoje, além da graça e da misericórdia, precisamos também, e muito, da misericórdia de Deus. Além da graça e da paz. Porque a misericórdia é aquilo que nos faz alcançar a operação poderosa e misericordiosa de Deus. A unidade e a intimidade entre Paulo e Timóteo são um exemplo para nós, porque em Filipenses capítulo 2:20, Paulo falou a respeito de Timóteo, dizendo o seguinte: a ninguém tenho de igual sentimento. Timóteo cooperava com Paulo, e Paulo, por sua vez, dava sustentação espiritual ao seu companheiro e seu discípulo. Nos dias atuais, irmãos, nós temos que nos abrigar na casa de Deus e nos guiar pela palavra de Deus que sai da boca dos apóstolos. E também nos unir, além dos apóstolos, nos unir aos presbíteros. Tem que nos unir aos irmãos que servem, aos irmãos que cooperam, para que juntos nós possamos ser fortalecidos e possamos também promover a ordem, a paz e o progresso na casa de Deus. Nesta época de pandemia, nós podemos imaginar que tudo acabou, mas, irmãos, assim como o Espírito de Deus, 7 vezes intensificado, está na igreja, está também dentro de nós, nós devemos nos esforçar para ter uma vida da igreja normal. Paulo, mesmo confinado em prisão domiciliar em Roma, ele recebia os irmãos em sua casa para lhes falar da palavra de Deus. E ainda ele pregou o evangelho para todos os guardas que o vigiavam, de tal forma que quase toda a guarda pretoriana recebeu o Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que mesmo em tempos difíceis, nós precisamos e devemos cuidar da casa de Deus, que é a igreja. Nossa função e missão é preparar os filhos de Deus para que eles possam ser vencedores e que eles possam também ganhar o reino. Em Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. E no versículo número 6 está escrito: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós,
se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Louvado seja o Senhor. Então, o que a primeira carta a Timóteo nos mostra? É que Deus tem uma casa e essa casa tem uma administração. Foi nesse sentido que Deus escreveu, que Deus mostrou a Paulo o conteúdo dos versículos 15 e 16 de 1 Timóteo 3. Conforme nós já lemos anteriormente, eu vou ler novamente porque diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, irmãos, dentre as muitas orientações práticas que Paulo dá a Timóteo, nós vemos muitos procedimentos acerca de todos os trabalhos da igreja, todo o serviço normal da igreja, e dentre eles nós vemos procedimentos acerca da escolha de presbíteros, diáconos e diaconisas. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 6. Vamos ler para os irmãos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então, nós vemos aqui o presbítero se refere à pessoa daquele que está servindo na igreja. E aqui se refere à pessoa mais amadurecida, pessoa que foi mais acrescentada em vida, quer dizer, a sua vida cresceu mais, então ela é uma pessoa que, além de mais amadurecida, tem mais experiência, tem mais vida, então ela é qualificada para ser um presbítero. E quando fala a palavra bispo, no original grego, se refere à supervisão da igreja. Então, o presbítero, muitas vezes, é qualificado para trabalhar também como bispo, como supervisor da igreja. Isso não quer dizer que todo presbítero deve ser bispo, mas, porque é questão de função, mas todos têm a sua função e todos são úteis na igreja. Nesse contexto, nós estamos vendo que cada um de nós deve ser aperfeiçoado para servir. Seja presbítero, seja diácono, seja diaconisa ou um membro comum de todos nós temos uma função e devemos nos esforçar para cuidar uns dos outros. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos obedecer à palavra profética, que ela irá nos guardar e guiar para que o nosso procedimento na casa de Deus promova a economia de Deus de forma intensa e de maneira adequada. Então, essas qualificações pressupõem
que nós devemos estar o tempo todo buscando o Senhor, buscando nos aperfeiçoar, buscando crescer na palavra e no nosso comportamento, de tal maneira que o nosso viver seja aprovado diante de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. A palavra serviço de Deus aí se refere à casa, o trabalho na casa de Deus. Por que Paulo falou isso? Porque naquele tempo, assim como hoje, existem muitos que querem, como hoje, querem modernizar a Bíblia, alegando que o mundo evoluiu e que muitos conceitos bíblicos estão ultrapassados. Todavia, a palavra de Deus nunca muda. Irmãos, é um grave erro nós pensarmos que a Bíblia deve ser adaptada aos tempos modernos. É o contrário. Nós é que devemos nos adaptar à revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é única, é eterna. A palavra de Deus não muda. Então, irmãos, aqui como está escrito, esses que estavam ensinando outras doutrinas, Senhor Jesus, estavam pervertendo os incautos e estavam levando muitas pessoas a se desviarem da fé. Essa doutrina sempre tem alguma coisa de bom, mas sempre tem mistura e sempre estão fora da economia de Deus. Então, irmãos, a igreja é a guardiã da verdade. Os ensinamentos diferentes e as heresias produzem degradação da igreja e, desse modo, ela deixa de ser uma referência da verdade e deixa de ser luz para o mundo. Finalmente, vamos ver o capítulo 4, versículo 6, até o 16. Esse texto, Paulo falou pessoalmente para Timóteo, e poderíamos dizer que também se aplica a nós. Então está escrito assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Aqui nós vemos aqui, bom ministro de Cristo. Este é o nosso objetivo. Bom ministro de Cristo. E no versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que Paulo queria dizer é que nós temos que cuidar nesses dias difíceis
mesmo confinado dentro de casa, mesmo sem poder servir plenamente, nós temos que cuidar de nós mesmos, manter a nossa fé viva, manter a nossa comunhão diária com o Senhor, ler o alimentiário, orar, participar das lives com os irmãos, não faltar com a nossa devoção pessoal junto com a nossa família. Devemos buscar o Senhor firmemente, orando sempre, buscando o Senhor, para que, pela graça de Deus, nós possamos continuar firmes e vencendo todas as coisas até que o Senhor volte, até que possamos finalmente vencer todas essas adversidades e possamos ter uma vida que glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.